Vamos começar? Todo mundo me escuta, né? Bom, estamos aqui hoje com ninguém menos do que Tony Segarra. Para mim é um Clube Insights especial, que foi montado aqui, vocês depois vão entender por que foi montado com essas pessoas que têm, de algum jeito, uma história junto ao Tony, o privilégio de ter tido algum tipo de ter trabalhado de algum modo com ele. Está aqui o João Daniel, da Mixer, está aqui o Eduardo Martins, da Bice, está aqui o Glauco Ciasca, que é da Branco Zulu. Essas três pessoas têm relações, assim, a gente vai contar um pouquinho dessa história que a gente teve com esse gênio que é o Tony. Quero agradecer aqui o apoio institucional da Rede Globo, falar que as lives... Eu estou aqui fazendo o papel da Laís hoje, gente, o carro dela quebrou, então estou fazendo essa introdução. E já ela chega e toma o meu lugar. Então, assim, as lives são sempre às quartas-feiras, né? Depende um pouquinho do horário, então a gente sempre divulga antes, porque às vezes, por exemplo, agora a gente está com o Tony lá na Espanha e ele está começando à noite, e tudo bem, porque em Barcelona, 10 horas da noite é uma criança, mas a gente está tentando colocar num horário pelo menos razoável, né? Para ele. E, enfim, o Tony é esse brilhante criativo espanhol, que, entre outras coisas, é um dos caras mais influentes, segundo a Forbes, mas isso, para a gente, é o de menos. A gente tem coisas maravilhosas para contar sobre ele, e, para isso, eu vou começar com o João Daniel, para a gente depois puxar aí o Tony para falar para vocês. Obrigada, Tony, um privilégio para a gente. Você está sem som, vou botar seu som aqui, espera aí. Tá bom. Bora, agora você está com som. Tudo, Tony, queria só que você desse um alô geral, assim, porque estamos ávidos de querer ouvir você, a sua voz também. Então, por favor, dê um primeiro olá para todos que estão assistindo. E aí Hola para todos, y desde Barcelona voy a intentar falar medio portuñol, medio español, medio, no sé, o más devagar que pueda. Para mí es un grande placer, un grande honor, un grande privilegio estar hoy en Sao Paulo. Me gustaría estar físicamente, mas ya ocurrirá en el futuro. Y vamos a charlar, vamos a hacer un poco una conversa con amigos, ¿no? Exato. Esse é o nosso espírito aqui, nossa ideia é essa. É um bate-papo de amigos aqui. Bate-papo. Conhecerem um pouco mais o grande Tony Segarra, que nós temos o orgulho de ser amigos. Bom, primeiro, eu não posso deixar de relembrar, Tony, o nosso primeiro encontro, que foi no Festival de Cannes, em 89, quando eu era jurado, membro do júri de Cannes de 89, e tinha o espanhol, que era o Lorente, que fazia parte do júri também, e eu sem saber, não conhecia você, tive o privilégio de eleger o primeiro Grand Prix para a Espanha, com uma campanha da televisão espanhola, em que você era o criador, o redator da agência, você era muito jovem, era um dos mais jovens ganhadores de Grand Prix de Cannes da história, e eu fui levado pelo Lorente, que eu fui um defensor muito grande desses dois filmes que eu adorei, sem te conhecer, e ele me levou para me apresentar a você. Eu lembro que foi na praça, ali em frente ao Palais, e foi uma alegria te conhecer ali. Pouco depois, nos encontramos em Barcelona, assistindo uma peça do Comediants, que eu nunca vou esquecer também, e que você dizia de me conhecer desde muito tempo, de algum tempo, de Cannes e tal, e me estimulou a ir para a Espanha, morar em Barcelona, montar a época Jodafia, João Daniel Filmes em Barcelona, para trabalhar para você e outros criativos espanhóis. E assim eu fiz um ano depois. Em 90, me mudei para a Espanha com mulher, filhos, papagaio, etc. E fui ali, você sempre me recebeu muito carinhosamente, e ficamos
não só trabalhando juntos, mas também ficamos grandes amigos, parentes, porque Zaira, minha mulher, é madrinha da sua primeira filha. Você teve a bondade como sempre, um olhar muito carinhoso de convidar Zaira para ser a madrinha, e aí ficamos, como até hoje, somos grandes amigos. Então, eu quero dizer para todos aqui que é um privilégio, um brinde ao Tony Segarra. Eu até abri uma garrafa de vinho de Priorat, da Catalunha, e Deus, para esse momento, para poder brindar com você e com todos, a você estar aqui, e fazer já de cara uma pergunta, porque nós tivemos esse privilégio quer dizer, eu tive, você não, eu tive esse privilégio de trabalhar com você. Eu fiquei morando lá 2 anos, voltei em 92, e foi em 90 isso que eu fui morar. Ganhamos depois, ganhamos 2 leões de ouro juntos, trabalhamos juntos com 2 filmes que ganhamos leão de ouro, e você tinha sempre um olhar muito inquieto, muito desbravador. Você não se satisfazia com o cotidiano normal. Você sempre via uma coisa diferente na forma de comunicação de marca e como criar e como buscar caminhos novos. E você sempre tentava fazer, depois que você montou a sua agência, a SCPF, você primeiro passou muito rapidamente por uma agência que você montou com o Casadeval, que demorou 3 meses. Eu estava lá, tive o privilégio, entre aspas, de ver, inclusive te entrevistei Casadeval e você ali, né? Vocês eram sócios e você saiu em 3 meses, foi a sociedade mais rápida da história da propaganda que eu conheço, né? Nunca vi nada tão rápido assim. E você foi depois montar a sua agência, e você sempre buscava, e a sua inquietude era essa, porque você buscava um outro modelo, você não acreditava no modelo convencional de agência de propaganda, já naquela época. E o que você diria hoje? Me passa um pouquinho do que foi antes e o que você diria hoje, como essa inquietude que existe hoje no mercado mundial, né? Buscando esse novo formato, essa nova forma de comunicação de marca, todas as formas de conteúdo e as maneiras que você comunica isso e cria, né? Que, no fundo, tudo, o grande princípio, como a gente sempre aprendeu isso juntos, né? Fora as nossas masterclass que fizemos na Berlin School, era sempre valorizar a ideia antes de tudo, né? Mas como você diria hoje que está acontecendo na propaganda e qual é a tua experiência hoje com essa questão de comunicação de marca? Caramba, es una pregunta complicada y difícil y casi imposible de contestar. Antes que nada, decir que efectivamente nos conocimos en Cannes con Joao, pero cuando yo conocí a Joao, Joao era un señor que vivía en el escenario del Palais. Yo veía siempre el escenario del Palais y siempre estaba Joao recogiendo un león de oro, otro león de oro, otro león de oro. Era un hombre muy, muy famoso en el festival y muy famoso en Cannes. Así que cuando Joaquín Lorente me presentó a Joao, para mí fue como conocer a Brad Pitt, una cosa así, o a Tarantino, un personaje famoso. Después ficamos amigos y fue muy maravilloso para mí. Eu amo Brasil. Eu era conocido como Vinícius en España. Eu sou conocido como Vinícius porque eu amo Vinícius de Moraes, amo a música popular brasileira, amo Brasil en general. Mi primera filla se llama Gabriela por la romance de Jorge Amado. Para mí es importante estar aquí hoy. O sea, muy obrigado. Sobre a pregunta. Yo no creo que yo haya intentado ser modernos o ser diferente o original. Eu entendo a publicidad como estrategia, siempre. Mi problema con el oficio, con la publicidad, ha sido siempre sentir que estábamos prestando demasiada atención a la ejecución, en este caso al spot, al comercial, a aquello que nos representaba finalmente y no al inicio.
no al origen, no al pensar antes de pensar, ¿no? Llevo toda mi vida intentando convencer a las marcas y a los clientes y a mis compañeros de trabajo de que lo importante de nuestro trabajo es eso, no acabar en un anuncio brillante o en una idea brillante, en un fuego de artificio brillante. Lo importante es construir personalidades y construir estilos de marca durante mucho tiempo. Y eso es lo que a mí me gusta y lo que yo creo que hago mejor. Para eso, finalmente, he tenido que dejar de trabajar en una agencia de publicidad. Porque finalmente la agencia de publicidad, sobre todo con la aparición de Internet y con la aparición de los nuevos medios, se convirtió en un fabricante de spots, básicamente. Un fabricante de comerciales, de 20 segundos, de 30 segundos. Y para mí el trabajo fundamental que yo hago en este oficio y que yo creo que todos nosotros hacemos en este oficio es pensar cómo es una marca, cómo tiene que hablar durante 10 años, con qué estilo, de qué manera, en qué canales, en qué medios, diciendo qué, construyendo qué. Eso para mí es el sustrato, lo esencial, pero no es lo moderno, es lo que siempre fue nuestro oficio y lo que siempre quisimos que fue. Por eso hace 3 años yo dejé mi agencia y monté un lugar en el que me sienta libre de presentar a los clientes aquello que yo siento que es la estrategia de comunicación de una marca. Y a partir de ahí, quién sabe si el resultado final es efectivamente un contenido, un programa de televisión, un packaging nuevo, o simplemente cómo contesta una secretaria una llamada telefónica cuando alguien llama a una marca, ¿no? Lo importante es entender qué es una marca y cómo comunicarla. Y esto en una agencia de publicidad cada vez es más difícil de hacer, ¿no? No sé si contesté, no sé si se me entendió. Perfeito. No sé si mi español da para ser entendido. Perfeito, Tony. Ha sido perfeito. Como sempre, uma classe, uma aula para todos os outros. Passo agora para, por favor, eu queria que a Joana agora assumisse e fizesse segundo pequeno bate-papo, a segunda pergunta. Vamos lá, Tony. Eu fico até emocionada. Eu tive com o Tony, para vocês saberem, eu tive a oportunidade, por causa do Eduardo Martins, esse cara que está aqui do meu lado, de conseguir um estágio na SCPF há muitos anos atrás, não vou nem dizer quantos, mas depois posso mostrar umas fotos para vocês de quanto tempo faz, porque eu separei várias aqui e a gente era bem jovem. E o fato é o seguinte, quando eu fui para lá, eu encontrei um negócio muito, muito novo. E talvez o Tony, eu não sei o quanto as pessoas se deram conta disso, mas eu costumo dizer, e eu já escrevi um texto sobre o Tony, que eu acho que ele nunca viu, em que eu dizia que ele, de fato, era um cara muito à frente do tempo dele, porque ele tinha visto, quando eu cheguei lá, para vocês terem uma ideia, eu tinha um lugar para ficar. Porque o Tony tinha um apartamento da agência, ele gostava tanto de receber gente do mundo inteiro e de conhecer, tá junto com outras pessoas, que hoje parece ser uma coisa tão comum. Ele fazia naquela época, ele tinha um apartamento, que era como se fosse uma república, onde ficavam as pessoas que estavam hoje estagiando ou fazendo alguma coisa. Então, imagina, a gente trabalhava durante o dia e à noite, party nesse apartamento. E era uma coisa espetacular. E era muito à frente eu tive 2 vezes lá. Da primeira vez nesse apartamento, e da segunda vez ele já tinha mudado para um lugar também que já era revolucionário. Era um lugar todo preto, era um galpão gigantesco. Atrás tinha um cemitério, você abria a janela, tinha um cemitério atrás, e embaixo tinha um porão enorme, um espaço enorme, onde ele fez o quê? Ele fez um coworking. Então, naquela época não existia nenhum desses nomes que eu estou dizendo, não existia coworking. E o que ele fazia lá embaixo? Ele criava startups, ele criava unicórnios. Então, a gente tinha lá embaixo uma série de pessoas trabalhando em núcleos diferentes de criativos. Então, tinha gente fazendo uma revistinha, tinha gente fazendo um conteúdo para TV, pensa, naquela época. E mais,
além de todos esses nomes que não existiam, ele ainda teria uma participação caso um daqueles projetos desse certo. Então, por exemplo, se desse certo o projeto de TV, ele teria uma participação. Isso eu estou falando, gente, de 20 anos atrás, tá? Então, assim, era uma coisa muito à frente, né? Quando você fala hoje de experimentação, de diversidade, não existia essa história de dupla, cada um trabalhava de um jeito, e ele ainda tinha uma outra coisa que era genial, que era exatamente o que ele falou agora, já naquela época. Eu cheguei lá para fazer uma campanha, sentei para trabalhar e comecei a discutir ali as ideias e tal, e não via ninguém fazer a porra do layout. E aquilo começou a me dar uma agonia, porque eu falei, mas a reunião é 11 horas, são 9 horas da manhã, a gente não tem nenhum layout. E aí eu descobri o seguinte, não tinha layout. A gente, naquela época, vocês têm que lembrar que era o Brasil da UMAP, o Brasil da punhetagem na direção de arte, o Brasil em que muitas vezes o layout ficava melhor do que o trabalho entregue, de tanto que era neurótico com isso. E ele já era o cara da ideia. Então, ele falava, não, a gente vai apresentar um rabisco no papel e primeiro a gente vai vender uma ideia. Quer dizer, era um mundo paralelo, um universo paralelo. E ele trouxe tudo isso. Então, Tony, ouvir você falar o que vai acontecer e o que você está falando, para mim tem um peso especial, porque é provavelmente para onde vai, pelo menos, uma boa parte da boa comunicação, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, queria contar um pouco dessa história, queria contar que ele era um cara super low profile, né? Ele tinha qual era aquele carro que você tinha, que era um russo? Era o Skoda, era o Skoda. Era o Skoda. Ele já era dono de agência, já era, gente, assim, super famoso. O Tony foi o primeiro cara a ganhar a Grand Prix, o João já contou, entendeu? Assim, ele era a personalidade e na contramão disso tudo, ele andava ali com o carrinho dele, velho, a gente é acostumado a ter os Iupes aqui no Brasil e tal. Então, foi uma mudança de paradigma que ele não tem ideia do que significou. Muito grande. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, o que mais, além da publicidade, te chama a atenção hoje? Para onde você foi, além da publicidade? Onde mais você foi beber? Porque naquela época eu me lembro. Mas e depois disso? Ya. Primero, fico un poco avergonzado por tanto elogio, tantas palabras buenas sobre mí. No es verdad de todo eso. Yo gustaría mucho que fuese verdad, mas no es. Esse é Tony. Escrito aqui, ó. Eu tenho tudo. Vários registros, eu tenho vários registros. Você é um pouco fetichista da SCPF. Viu? Eu queria contar uma coisa que é importante vocês entenderem. Quando ele conta que ele era do Brasil, que ele gostava do Brasil, tinha uma camiseta de SCPF que todo mundo tinha, que era solo, culo, praia e futebol. Não. Samba, culo, praia, futebol. Exatamente. Samba, culo, praia, futebol. Sim, porque... Essa camiseta eu nunca tive. Eu conheço outra, hein? Que era sem condão, proibido folhar. Também. Sim. Fizemos camisetas porque o nome da agência era terrível de lembrar, era impossível de lembrar, SCPF ficava muito difícil de lembrar, tivemos que fazer essas camisetas para lembrar. Con respecto a lo primero que has explicado, tengo que decir que en realidad todo lo que yo hice durante esos años fue porque considero que esta profesión es, lo más maravilloso de esta profesión es el privilegio de poder estar cerca, perto de talento brillantísimo. Acho que no hay una profesión igual en el mundo que permita convivir íntimamente con gente muy brillante constantemente. Y mi única obsesión durante toda esta vida ha sido intentar estar cerca, cuanto más tiempo mejor, de cuanta más gente brillante mejor. Y por eso hacíamos o hicimos lo que hicimos. Por eso teníamos
siempre las puertas abiertas a todo el mundo y siempre tratando de que en la agencia entrara el mayor talento posible, el mayor talento disponible posible. Joana fue un ejemplo clarísimo de esa invitación y de ese talento que venía y nos visitaba y nos hacía felices, ¿no? Por lo menos a mí me hacía feliz. A mí me gusta la publicidad, yo no tengo muchas más... es un problema, es uno de mis problemas personales, no tengo muchas más vocaciones ni obsesiones, me gusta la publicidad. Y lo maravilloso del momento actual es que publicidad quiere decir cualquier cosa, cualquiera. Publicidad quiere decir eso. Joao, que siempre fue mucho más pionero que yo, ya vio hace 10 años o 15 años que cuando creó Mixer que uno de los elementos fundamentales del futuro iba a ser el contenido. Cualquier tipo de contenido. Porque al final nosotros, o sea, el centro de la comunicación, el centro de la propaganda es la audiencia, es llegar a gente, alcanzar al consumidor. El contenido se crea y se construye para generar audiencia. Por tanto, es el centro de nuestro trabajo. Hasta hace 15 años pagábamos a Globo o pagábamos a Televisión Española para que nos cediese su audiencia. Hoy creo que cada vez más las marcas están obligadas a crear ellos su propia audiencia, a convocarla ellos directamente y a gestionarla ellos directamente. ¿Y cómo se hace eso? Con contenido. Siempre se hizo igual, siempre con buenas historias que atraigan a gente, con buena información, con algo atractivo que haga que la gente se acerque a la marca. Por tanto, hoy, más que nunca, la publicidad es cualquier cosa. Y para un curioso, yo soy básicamente un hombre curioso, para un curioso nunca hubo un mejor momento para trabajar en publicidad que este momento, ¿no? Que bom. Que mensagem boa. A gente não tem ouvido tantas mensagens tão positivas assim, porque as pessoas têm ficado muito struggling, né, com essa coisa dos modelos da propaganda, mas isso a gente vai falar mais para frente. Eu vou chamar o Glauco agora, que vai falar mais um bocado de coisa genial sobre você. Glauco! Eu vou aproveitar... Glauco, você está sem... Deixa eu tirar seu... Espera aí. Ativei seu áudio. Espera aí. Ups, espera aí. Foi. Agora sim. Agora foi. Tony! Glauco, quanto tempo? Quanto tempo? Eu tenho que dizer, eu sou muito ruim com essas relações à distância. Eu era tão bom com as relações próximas. A Joana me mostrou umas fotos agora, emocionada. Eu fui pegar na estante, eu fui pegar o livro aqui. Joana, eu estou no livro aqui, ó. Tem uma despedida aqui. Uma festa de despedida. Que virou, era o Natal, e eu saí no Natal, bom, meu contato com o Tony foi isso, né, Tony? Foram 3 anos, pouco mais de 3 anos, talvez, pouco mais de 3 anos trabalhando com o Tony. Foi um privilégio, eu entrei, foi uma casualidade, porque eu entrei na SCPF, eu fui para a Espanha primeiro, antes de conseguir qualquer coisa na SCPF ou qualquer coisa em outra agência. E eu tinha 2 agências em mente, né? Tinha trabalhado aqui em algumas agências multinacionais, estava muito frustrado em relação à profissão, e fui para conversar com o Tony e mais uma agência, agora não vou lembrar o nome, Tony, mas ele chegou a ser teu diretor de criação, eles tinham uma agencinha super pequena, chegou a ser teu diretor de criação na SCPF até mais de uma vez. E eu fui conversar nas 2 agências e até o papo foi muito engraçado, porque o primeiro papo foi com o Davi Cavalheiro, foi através da Joana, eu cheguei lá através da Joana, e o Davi falou, mas não, eu já era redator aqui, mas falei, mas bom, eu sou redator, então redator na Espanha vai ser difícil, e eu vou aceitar um estágio, eu quero muito essa agência, eu quero muito ficar aqui,
e meti a cara e fui conversar, e quando eu fui conversar, o Tony estava, né, na ponta assim, da agência, lugar que ele sempre estava. Fomos com o Davi ali e tal, falou, mas será que tem lugar ou não tem lugar? Tinha uma menina da Cassie Kramer que estava saindo, naquela tinha acabado, acho que um período dela, falou, mas eu acho que tem, não sei se tem lugar e tal, e eu falei para você na época, eu falei, não, mas não tem problema, eu tenho um jeito de sentar que eu sento, cruzo a perna, não preciso nem de mesa. E aí o Tony falou, vocês brasileiros são terríveis, porque o Ângelo, quando chegou lá, falou que ele poderia escrever num pandeiro, em cima do pandeiro. Enfim, foram 3 anos, né, de SCPF. Para mim foi realmente uma escola, né? E quando me perguntavam assim, e uma escola de tudo, né? Porque foi uma escola de vida, porque no final das contas acabou virando minha família, né? Porque eu fui sozinho, fui eu, minha ex-mulher, mãe dos meninos, e acabou virando a família, né? Porque era a convivência do trabalho, e as pessoas realmente era espetacular isso, porque era gente muito boa, gente muito criativa, gente muito fera na profissão, mas todos amigos, né? Foi uma fase, eu não sei se todas as fases da SCPF foram dessa forma, mas foi algo que me chamou muito a atenção. Existiu uma energia, uma união assim das pessoas muito grande. As pessoas eram amigas fora de lá e muito unidas. E uma definição que eu tinha, que para mim sempre foi curioso, assim, que era, para mim, é um pouco do que você disse, Tony, da agência, mas de não ser mais a agência. Era essa questão de a maior. Eu, quando tinha que definir, me perguntavam sobre a SCPF, eu dizia, é a maior reunião de pessoas que não gostam de publicidade, trabalhando para publicidade, fazendo a melhor publicidade da Espanha e uma das melhores do mundo. Quer dizer, foi uma coisa que eu, com a quebra para mim, né, do Brasil, foi um rompimento muito grande, porque não era gente que estava muito envolvida, nunca, a CPF, embora tenha ganhado muitos prêmios e sempre teve essa coisa, nunca foi o objetivo, inclusive das pessoas, né? Tinha muito essa coisa das pessoas, realmente elas, eu digo que alguns, inclusive, não gostavam mesmo de publicidade, né? Pegar alguns personagens aí, e vários, inclusive, que você introduziu nesse mundo, né? O Rory, com quem eu tenho algum contato até hoje, quer dizer, que era teu professor de inglês, né? Sim. E, de repente, um ano depois, tinha ganhado já, tinha feito uma campanha maravilhosa, ganhado diversos prêmios, mas era um cara excepcional de conceito. Isso sempre me marcou muito. Eu tenho várias explicações assim, né, sobre esse sucesso, mas o que você diria assim, sobre esse êxito, essa fórmula ou esse êxito, esses ingredientes que eram a SCPF nessa época, e o que fazia da SCPF esse celeiro criativo, essa escola, né, que foi uma escola para todo mundo, assim. Ya. Bueno, primero tengo que decir que era más fácil entrar en las SCPF si vos era brasilero. Nosotros con David siempre estábamos con la necesidad de tener un brasilero no equipo, no time, y cuando no teníamos ficábamos preocupados. En algún momento hubo 2, 3, 4 brasileros en el equipo. Así que había un poco de ventaja si alguien venía de Brasil para nosotros. No sé por qué, mas acontecía. La manera de entender nuestra aproximación al talento, al contratar el talento, efectivamente tenía que ver con que no fuese talento publicitario normal. Casi nunca contratamos talento de otras agencias, porque sentíamos que para construir personalidades y estilos de marcas diferenciados, nuevos, que
que se sintiesen como nuevos en el mercado, había que trabajar con gente que no tuviese vicios de publicitarios. Ya David y yo, como jefes, y Javi Carro y los directores creativos, ya éramos muy publicitarios. Necesitábamos frescura, necesitábamos diferenciación, necesitábamos, como tú dices, gente que incluso estuviera incómoda trabajando en la agencia, ¿no? Que nos reflejase esa incomodidad también, ¿no? Para buscar en otro sitio, para buscar otras cosas. No hay que olvidar que el principal objetivo de cualquier publicidad es existir. Antes que nada, tiene que existir, tiene que ser percibida, tiene que aparecer. Y para eso tiene que ser diferente, es una obligación. Después de existir, ya puede vender, ya puede explicar un mensaje, ya puede construir una estrategia. Pero antes tiene que existir. Y para existir tiene que ser distinta. Tiene que aparecer en la cabeza de la gente y en el corazón de la gente, ¿no? Y por eso siempre intentamos contratar personajes que no tuvieran mucho que ver con la publicidad, que no tuvieran mucho prejuicio publicitario, ¿no? Y la única manera de hacerlo era bueno, viendo mucha gente, profesores de inglés, vendedores de tuberías de plástico, lo que fuese, y tratando de enseñarles el oficio. Por eso teníamos también mucha más gente de la que era necesaria, ¿no? Porque no era fácil que gente de ese nivel o de esa diferenciación resolviese rápidamente los problemas, ¿no? Por tanto, normalmente los problemas se resolvían pues, con mucho trabajo, y ese trabajo llevaba a mucha vida en común, y esa mucha vida en común llevaba mucha amistad también. Pero ese era un poco el objetivo, el tratar de no parecernos a la publicidad. É perfeito. Bom, é o que se sentia muito, né? É o que eu sinto muito, assim. E até a gente, antes, uma pré-entrevista aqui, né? Conversando entre a gente, eu dizia, né? Era bem isso, né? A sensação de ter sempre gente muito nova começando, gente do design, né? Gente que não era, né? Não tinha até os trejeitos publicitários. Vou passar para o Edu Martins, agora é contigo, né, Edu? Sou eu agora. Hola, Eduardo. Tudo bom? Todo Como bien. tá aqui, olha, eu nunca trabalhei com o Tony. Pronto, falei. Eu nunca trabalhei com... Tuvo mucha suerte. Não, mas porque você fugiu. Porque você fugiu de mim na Casa Deval. Quando eu estava indo para a Casa Deval, você foi embora. Era 1990, o Collor fez o que fez aqui, aí eu me transformei num exilado financeiro, num exilado econômico, E aí eu conhecia o José Luiz Esteu. O José Luiz Esteu trabalhou com o Tony na Contrapunto, quando o Tony fez lá o Pepin e ganhou o primeiro Grand Prix de filme, porque só tinha filme também, né? Naquela época, em Cannes. E eu, em 91, em 2 de janeiro de 91, eu desembarcava em Madrid para começar a trabalhar com o Esteu numa agência chamada Slogan. O nome é ruim da agência, né? Parece agência do interior, né? Slogan, layout, né? Mas a agência era ótima, a agência era muito boa e tinha um time muito bom. Depois eu fui para a Casa Deval. Não, daí o Tony, nessa época, tinha voltado para Barcelona, né? Estava na Vice-Versa, se não me engano, na Vice-Versa. E aí, quando o Luiz Casadeval montou a Casadeval Pedrenho e chamou o Tony para ser sócio, o Tony, o Piera... Você, Piero Roda? É isso? Ramon Roda. Você, Piero Roda. Chamou o Tony e tal, aí e o Tony chamou o Esteu, que era o meu dupla, né? Me deixou sozinho lá na... Você está contando tudo que o Tony fez contra você. Pois é.
Aí o Tony... Aí quando Obrigada, Edu. eu me chamou, eu estava indo para trabalhar com o Esteu e com o Tony, eu falei, legal, o Tony foi embora. Aí o Tony foi para Delvico, né? Sí. Bom, enfim, mas o Tony, como era muito amigo do Esteu, toda vez que o Tony estava em Madrid, o Tony estava com o Esteu, que estava comigo, que estava com o Miguelito, que estava com o Mariano Mancebo, que estava com... Então, eu nunca trabalhei com o Tony, mas o que eu bebi com o Tony foi um negócio inacreditável, né? Muito álcool, assim, então. Mas a vontade de trabalhar junto, né, com o Tony sempre houve, tá? Mas nunca foi possível, porque ele se mudou para Barcelona e eu fiquei em Madrid. Mas quando a SCPF foi fundada, eu já estava de volta aqui no Brasil. Eu tinha vindo para a FINASC, o Fábio montou a FINASC, me chamou, eu voltei. Eu tinha dado um pulo em Portugal antes, na Young Rubicon, em Portugal, e voltei ao Brasil. E eu acompanhava, né, tudo isso e tal. E continuava com contato com o Tony e tal. E a Joana me perguntou se eu conhecia o Tony Segarra, porque ela queria muito ir trabalhar. Eu falei, olha, eu conheço o Tony Segarra. Né? Já posei, eu sou amigo dele. Aí, eu que já tinha te indicado o Gilberto Topchevsky, lembra? O Gilberto Topchevsky? Aí eu indiquei a Joana para falar com o Tony, e aí a Joana foi, e foi essa felicidade toda que você está vendo estampada ali até... Felicidade minha! Felicidade minha, porque eu fiz uma tragédia na SCPF. Ali. Você... Mas eu acompanhei sempre, e muita informação vinha através do Gilberto, através da Joana. Né? E o modelo da SCPF de receber outros criativos, outras criatividades, outras tendências, outras cabeças, tal, aquilo sempre me deixava assim, mas é estranho, por que mais ninguém faz isso? Né? Se ninguém mais faz, será que está certo? Será que não é tão certo? E depois, com o tempo, com bastante tempo depois, 15, 20 anos depois, a gente começou a ver lá fora, em São Francisco, Pereira tal, fazer a mesma coisa, né? Ter o espaço. Eu fui lá visitar Pereira e eles tinham exatamente o que você tinha lá, mas só que 20 anos depois. 20 não, 15 anos depois. Por que você acha que demorou tanto para que as agências passassem a abrir a cabeça e pensar em ter por perto conteúdos, artistas, balé, pinturas e música, principalmente, faz parte da vida da gente, inclusive. Por que você acha que levou tanto tempo assim para que outras agências entendessem o que você já tinha entendido lá atrás? Supongo... Bueno, Eduardo fue un cara muy importante en España durante los años que estuvo allí. Era un señor que daba un poco de miedo, un señor muy serio y muy respetable, que soltaba piadas muy crueles para todo el mundo. Así que estamos delante de un señor importante en España, Eduardo. Yo creo que lo que ocurre con la publicidad, la razón por la que yo me tuve que ir de mi agencia, es lo que ocurre en general con la publicidad. La publicidad está en manos de grupos muy grandes, financieros, fundamentalmente dirigidos por financieros, que tienen una manera de estructurar el trabajo muy financiera.
yo estuve durante 10 años hablando con mis socios de WPP, explicándoles mis inquietudes, diciendo que necesitaba abrir la cabeza a otras disciplinas, tener otro tipo de talento, tener la flexibilidad posible para hablar de otras cosas con los clientes, y ellos siempre me contestaron con mucha educación y con mucha amabilidad que yo lo que tenía que hacer era spots y comerciales, que para eso me habían comprado, para eso habían pagado dinero, y eso es lo que tenían que hacer, porque ellos ya tenían muchas estructuras para hacer otras cosas, y que mi trabajo tenía que ser ese. Entonces yo creo que todavía sigue siendo así, durante muchísimos años, y hoy todavía es así. La estructura de los grupos de publicidad es una estructura de pequeñas cajitas, de pequeños especialistas que de vez en cuando se juntan en grupos para tratar de dar la sensación de que están ofreciendo el servicio integral a un cliente, pero en realidad son pequeños grupúsculos cada vez con menos talento, porque cada vez ganan menos dinero y el talento va donde hay dinero, es así. Y si no hay dinero no hay talento, es muy, muy triste, pero es así. Y es justo que sea así. El talento tiene que ir donde se encuentra mejor. Al final, Charlie Chaplin creo que decía que lo único que quería el talento era libertad y dinero, ¿no? Pues esto sigue siendo igual 100 años después, ¿no? Así que durante todo este tiempo lo único que ha ocurrido es que esa situación que ya era mala hace 20 años, pero todavía había dinero que entraba, se ha convertido en mucho peor, con mucho menos dinero, con mucho menos talento. Pero sigue sin existir la posibilidad de construir, digamos, equipos distintos, abiertos, mezclados, mixtos, porque los que gobiernan la publicidad, los que gobiernan los grupos son financieros e ingenieros que trabajan con mucha dedicación en un entorno muy concreto. Yo no conseguí cambiarlo. No sé si hay alguien más listo que yo que lo conseguirá, pero no creo que sea fácil. Y para cambiarlo lo que he tenido que hacer ha sido recomprar mi libertad. En eso estoy, tratando de ser libre de nuevo, ¿no? Libertad e dinheiro. É isso aí. É isso. João. Sim, vou entrar então. Obrigado, Joana. Então, vamos tentar fazer agora perguntas bem rápidas, porque o tempo estava andando, né? Isso. Passando. E, Tony, você fez uma coisa genial na sua agência, na época, que eu presenciei, estive lá participando disso, que era o Mil Milks, que foi uma ideia maluca que você inventou e que depois tantos outros copiaram essa sua maneira, que era exatamente de ter pessoas de várias atividades que você deixava a trabalhar dentro da sua agência para que os criativos e não criativos, quer dizer, todas as pessoas da agência pudessem ter a oportunidade de ver como esse profissional, seja ele um escultor, seja ele um escritor, seja ele um artista plástico, seja ele que for, como ele criava e desenvolvia as suas obras, né? Seja elas quais forem, fora da publicidade. E isso provocaria, de fato, uma curiosidade da maneira que esse artista estaria trabalhando naquela peça, naquela obra, naquele trabalho que ele estava desenvolvendo dentro da sua agência. Foi um movimento absolutamente genial que você fez na época. Totalmente, digamos, hoje seria muito moderno fazer isso, e você já tinha sido naquela época. E aí, hoje em dia, com todas as possibilidades de plataformas de streaming, com toda a força da internet, redes sociais, com todas as possibilidades de você desenvolver obras, contenidos em que você, de fato, pode exercitar, as marcas poderem estar presentes na vida, no cotidiano ou nas emoções de cada um,
como você enxerga a possibilidade da profissão, que nós amamos, eu continuo amando a publicidade, como você, não? Porque nós amamos as grandes ideias, que é isso que move a publicidade e sempre moveu, né? E é o que sempre me fez abraçar também esse trabalho durante tanto tempo. Hoje eu estou mais focado em conteúdo, dramaturgia e documentários, mas eu perguntaria a você, Tony, como você enxerga a possibilidade de trabalhar as marcas com todas as ferramentas que temos hoje disponíveis de comunicação? Bueno, antes he dicho que creía que este era el mejor momento de la historia para trabajar en publicidad. Mil Milks murió porque el mundo se convirtió en Mil Milks. De pronto Mil Milks ya no estaba dentro de la agencia, estaba fuera de la agencia. Uno ya podía trabajar con cualquier tipo de talento porque eso estaba permitido. El mercado lo demandaba, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, simplemente trabajo en estrategia y en concepto, y cuando el cliente nos pide ejecutar o acabar, yo entonces elijo con quién hacerlo. Y cuando elijo con quién hacerlo, elijo pues un escritor, un guionista de teatro, más un poeta, más un diseñador gráfico. Y creo un equipo construido específicamente para un proyecto. No puede haber más felicidad. No puede haber más felicidad. Es la felicidad total. Por tanto, por eso yo soy muy optimista con el momento actual. Creo que nunca hubo... Soy muy pesimista con la estructura de agencia, mucho. La estructura de agencia creo que es una estructura que derivó en una estructura de servicio y no saldrá de ahí. Es una estructura básicamente de servicio y ya nunca más de creatividad. Pero para los creativos, las oportunidades nunca fueron tan grandes como ahora. Nunca. Lo único que han de recuperar es la libertad. Y es muy importante que la recuperen porque hay una necesidad muy fuerte de que el talento vuelva a estar en contacto con las marcas y vuelva a estar en contacto con los productos y con las compañías. Mucho más después del gran problema al que nos vamos a enfrentar el año que viene y el siguiente, después de la pandemia, ¿no? Es decir, hay una necesidad de recuperar el mundo, de recuperar la economía, de recuperar la riqueza. Y eso la publicidad siempre lo ha hecho muy bien, siempre. Así que creo que hay una obligación de que el talento de las agencias de publicidad salga, se libere y se ponga de nuevo en contacto y a disposición de las marcas y de los directores de marketing y de los directores, de los CEOs de las compañías para volver a poner en marcha el mundo, porque hay que volver a poner en marcha el mundo. Pero desde la estructura de agencia me parece imposible. Ahora, las posibilidades fuera de esa estructura son infinitas. É isso aí. Os modelos, Joana, seguir agora, por favor. Os modelos novos, eu vejo muito um pedido dos clientes em relação a um modelo que é muito próximo desse, e que a gente até desenvolve hoje nessa agência, que é uma agência independente, onde eu estou trabalhando, na Reds, que é um modelo de hub mesmo, que é um pouco isso. Depois você pluga em quem vai desenvolver e você cria squads. Porém, algumas coisas durante a pandemia deixaram a gente mais próximo, de fato, da possibilidade, pelo menos do Brasil, de fato, você ser mais diverso. Porque essa diversidade que eu falei lá no início que você tinha, que era o Mil Milks, que era com o Felipe, que tinha quadrinhos, que tinha revista, que tinha arte, que tinha tudo, era um troço impensável aqui no Brasil. A gente não vivia isso. A gente estava na contramão disso naquela época, e eu me lembro bem que você me disse isso, naquele determinado momento, para a escolha que eu fizesse. Não esquecerei. Mas esses modelos, eles estão começando a aparecer hoje no Brasil, mas eles ainda não conseguem ser monetizados. Eu não sei se isso já acontece na Espanha, mas aqui a gente ainda não consegue monetizar, é quase um luxo de quem pode fazer. E os clientes adorariam fazer, porém ainda não se consegue monetizar. E em não conseguindo se monetizar,
a gente também não tem os talentos que a gente gostaria de ter, que hoje você pode ter em diferentes lugares. Eu tenho gente da minha equipe que está em Sergipe, tem no Rio de Janeiro, ou seja, a gente descobriu o mundo, né, de alguma forma, de conseguir atrair as pessoas e conseguir trabalhar com talentos diferentes, mas está complicado. Essa questão da monetização, assim, a renda, os salários baixaram muito e acho que talvez seja com certeza mundial por causa da pandemia, mas principalmente por causa da crise econômica no Brasil e também por causa do modelo, que foi perdendo valor. Então, como é que vocês fazem isso? Eu me lembro que já era uma coisa que tinha um outro ritmo, que tinha um outro tipo de remuneração, um outro timing para as pessoas criarem. Como é que você fez? Como é que você faz hoje para isso ser monetizado? Uno de los principales defectos de la publicidad en el mundo ha sido no ponerse en valor, no poner en valor el extraordinario valor que tenemos. Exacto. Cuando un publicista, cuando una agencia de publicidad o cuando un creativo de publicidad hace bien su trabajo, gana mucho dinero para la marca, mucho. Nunca nos pagan el valor que construimos, nunca acaban de pagar. Una cosa muy importante es exigir el pago que nosotros merecemos por nuestro trabajo. Durante los últimos 20 años no lo hemos hecho. Al contrario, hemos empezado a regalar nuestro trabajo. Es muy difícil recuperar eso, muy difícil. Entonces, yo creo que el problema que tiene la publicidad en el mundo es un problema estructural, es decir, es un problema de estructura. La estructura de las agencias es insostenible, económicamente insostenible. Solo se sostiene pagando malos salarios, contratando talento cada vez peor y trabajando muchas más horas de las que debería trabajar. Para recuperar la monetización, por lo menos en mi caso, mi estructura tiene 6 personas. No tenemos oficina, no tenemos nada y cobramos todo lo caro que podemos. Somos tan caros como creemos que tenemos que ser. Hemos recuperado la posibilidad de decirle que no a los clientes. Es una cosa que yo los últimos 10 años no pude hacer. En la agencia yo no podía decir que no a un cliente porque necesitaba el dinero de ese cliente. Ahora puedo decir, soy libre. Entonces, creo que la recuperación de nuestro valor pasa por la recuperación de la libertad, claramente. Perfeito. E agora vamos ouvir o Glauco um pouquinho. Ixi, espera aí que alguém trava aqui seu... Agora sim. Espera aí. Pronto. Agora sim. Vou girar um pouco aqui. Vocês acham que vai dar para dar uma terceira rodada? E a gente vai fazer mais rápido ou não? Tá com cara de não. Então eu vou roubar no jogo, vou fazer 2. Que eu tinha preparado 3 aqui. Na verdade, eu vou fazer um tanto 2, assim. Uma você, de certa forma, já respondeu, Tony. Para mim, a SCPF ela foi uma agência tão espetacular que ela me fez mudar de profissão. Ela me fez deixar a publicidade. E você sabe, quando eu saí da tua agência, a parte de negociar uma viagem de bicicleta pela África antes de voltar para o Brasil, eu fiquei 3 anos fora do mercado. Realmente, eu tinha um pouco, e isso era algo que pairava no ar da SCPF, né, de as pessoas fazendo boa publicidade, tendo uma agência realmente espetacular, trabalhando numa agência realmente espetacular, e as pessoas ainda com inquietações e insatisfeitas individualmente, né? E aí a tese que rolava ali, né, que acontecia ali, é que, bom, se eu não estou satisfeito nesta agência de publicidade, que já é quase a antítese de uma agência de publicidade, eu não vou conseguir me encaixar numa agência. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu nem tentei voltar para a agência. Eu acabei 3 anos depois, né, ficando fora do mercado, fui trabalhar em ONG, fui trabalhar com criatividade em outras pontas, e acabei por montar a Branco Zulu,
que até nasce o nome Branco Zulu, nasce um pouco do mestiço que eu, durante tantos anos, vi na SCPF. Uma das perguntas é: você acha que a gente está tratando mal a criatividade? Essa é uma história, uma pergunta. E a segunda é um pouco já emendando nisso, porque quando me perguntavam, né, pô, e aí, como é que é trabalhar com o Tony, né? Eu dizia, poxa, é o cara mais criativo e generoso que eu já trabalhei, ou que eu já conheci. E as pessoas ficavam um pouco assustadas até com o generoso, com esse adjetivo, né, que não é muito assim do mercado publicitário. Eu dizia assim, porque o Tony, para mim, é justamente a antítese desse cara do faz mais, que era da publicidade, né? Que é essa cultura do diretor de criação que chega para você e fala: faz mais, isso é sim, isso é não, isso está aprovado, isso não está aprovado, ou é da quantidade que se extrai a qualidade, né? Então, a segunda pergunta é um pouco até uma coisa que eu aprendi muito com você e me ajudou muito depois, né, nos anos todos que eu tive com a agência, que era: qual é o papel do diretor de criação, qual é o papel de quem dirige, seja uma agência ou seja criativos, qual é o papel dessa pessoa, o que é importante? Me gusta mucho esta pregunta, porque creo que empiezo por la segunda. Sobre la primera creo que contesté. Estamos matando la creatividad dentro de las estructuras actuales, sí, la estamos matando. Yo siento mucha tristeza de ver gente muy brillante, muy talentosa, que está atrapada por un salario en una estructura que no le permite brillar y lucir. Así que no lo voy a decir más. Necesitamos recuperar la libertad, punto. Exige valor, pero hay que hacerlo. La figura del director creativo. Yo creo que el futuro es digamos, vamos hacia la publicidad del director creativo. Creo que las agencias no deberían tener más que directores creativos. ¿Y qué es un director creativo? Un director creativo es alguien, no es un tipo que tiene ideas o una mujer que tiene ideas, es alguien que las ve, que las sabe ver y que las sabe hacer crecer. Saber ver las buenas ideas es lo más complicado. Es lo más complicado. No hace falta. Yo he conocido gente muy, muy talentosa que jamás tuvo una buena idea en su vida, pero que sabe identificar cuál es la correcta de las 100 que le ponen delante y sabes decidir hacia dónde tiene que ir para que esa idea crezca, ¿no? Cuando dices que yo soy generoso, en realidad es egoísmo puro. Es decir, a mí la gente me dio tanto siempre. Yo estoy aquí porque estoy aquí ahora y todos me están diciendo tantas cosas bonitas porque trabajé durante muchos años con gente muy buena que me regaló su trabajo. Y ese trabajo, de alguna manera, se cristalizó en mí y la gente lo conoce a través mío, pero eso no es verdad. Es decir, el trabajo no era tanto mío como de tanta gente que pasó por allí que me lo regaló, ¿no? Así que yo no tenía más remedio que ser generoso. Era una obligación casi para que vosotros me dierais lo vuestro a mí también, ¿no? Es un proceso de mercantilización de la generosidad, de algún modo. Pero creo que lo que necesitamos es directores creativos, gente que sea capaz de ver y de dirigir equipos muy distintos. Porque eso es lo que va a ser el futuro. Vamos a tener que trabajar con equipos muy distintos. Ya estamos trabajando con equipos muy distintos. En el fondo, un director de cine, ¿qué es? Un director de cine trabaja con un director de fotografía, con un músico, con un montador, con un editor, con un carpintero, con un financiero, y tiene que converger todo eso. O un arquitecto, ¿qué es? ¿Qué es un arquitecto? Es alguien que trabaja con muchísimos especialistas, pero que construyen una cosa, construyen una sola cosa, una película, un edificio. Saber qué estás construyendo y cómo tienes que construirlo, eso es el trabajo de un director creativo. Para mí, la publicidad es construir. Construir discursos de marca, construir conversaciones, construir historias, construir narraciones a lo largo del tiempo. Cuanto más duren, mejor. Cuanto más duren, más bonito es el trabajo. Pero es construir. Y para eso necesitas un director creativo que sepa
trabajar con gente diversa y llevarlos hacia un lugar concreto y construir algo con eso. Isso, para mim, é bem a vivência que eu tive, né, na SCPF com o Tony, que era, né, contigo, que era isso. Eu lembro da gente chegar, né, todos nós, de chegarmos. Eu tive uma campanha especialmente nesse sentido, que foi muita generosidade tua nesse momento de esperar que a campanha se concretizasse. Uma campanha de Foto Espanha, que foi uma das últimas campanhas que eu fiz contigo, e que eu lembro de chegar com um papel desenhado pequeno, falar: Tony, eu tenho certeza que aqui tem algo. E o Tony tem essa paciência, né? E saber esperar esse momento em que realmente o que eu vejo também, Tony, que para mim era muito impressionante, sempre foi muito impressionante, e eu sempre usei com os meus com os criativos com os quais eu trabalhei, eu tive que dirigir, que era você realmente dar crédito às pessoas. Eu realmente, na SCPF, eu sentia que os criativos tinham crédito, efetivamente. Assim, as pessoas, elas iam ganhando crédito. Então, você dava liberdade porque você dava espaço também. Não era só a tua liberdade, a liberdade deles de construírem suas próprias ideias, construírem suas coisas, de trabalharem durante bastante tempo numa coisa que não necessariamente era uma ideia final, um spot, né? um filme pronto, um comercial pronto. Muitas vezes eram ideias sempre embrionárias, muito embrionárias, e que levavam tempo nessa construção. Eu sinto que também essa é uma destruição da criatividade. Se quer ver muito a coisa já pronta, né? A SCPF, acho que tinha, eu não sei se isso eu ouvi falar da SCPF, que era bom, quando a gente tem um roteiro pronto, então agora é que nós vamos começar a desenvolver, agora é que nós vamos começar a fazer. Eu acho que isso é parte dessa generosidade que eu vi e disso que eu estava falando, né? Foi uma experiência muito... Obrigado, muito obrigado. Edu, vai lá. Edu, contigo. Temos tempo ou não? Temos aqui mais um tempinho, bora lá. Né? Quando acabar essa rodada, eu vou fazer as perguntas que estão aqui, que estão mandando, pelo menos para fazer 2 delas, pelo menos. Então, Tony, por conta de um monte de coisa que você disse a respeito das grandes estruturas, elas foram perdendo muito da importância dentro do cliente e perdendo espaço para consultorias e outros gurus e outras coisas, tal, e que criando índices e ferramentas tipo ROI, né, Return on Investment, tal. E isso sempre acaba influenciando na comunicação, né? Hoje fala-se muito em ROX, que é o Return on Experience, né? Não basta só você ter colocado o seu dinheiro, o seu investimento no lugar certo, né? Se o teu cliente acha que você não é essa coisa toda, né? Então a experiência em todos os pontos tem que melhorar, tem que ser mais evoluída, e isso também acaba interferindo, espero que acabe interferindo na qualidade da comunicação, da publicidade. Você também tem essa esperança? A ver, yo creo que uno de los problemas que siempre ha tenido la publicidad es la obsesión con la creatividad. Nosotros nos hemos obsesionado con la palabra y con el concepto creatividad. Y en realidad nosotros trabajamos para vender. Trabajamos para generar valor, para generar riqueza y para generar negocio para los clientes. Y eso olvidamos decirlo. Increíble, pero olvidamos decirlo. Y entonces, muchas veces... digamos, la gente que está trabajando hoy con los clientes en lugar de nosotros, las consultorías, son
son compañías y no estructuras que siempre han hablado desde el negocio con los anunciantes y con las marcas. Nosotros, cuando hacemos bien nuestro trabajo, generamos valor para el negocio, pero no lo hemos vendido así. Hemos explicado que lo que hacíamos era creatividad. Ya, pero ¿creatividad para qué? Para generar valor para el negocio. Mi esperanza, Eduardo, es que recuperemos esa posición en el cliente. Es decir, que nosotros no hacemos creatividad porque sí, no hacemos creatividad para ganar premios o por brillantez, hacemos creatividad para generar resultados en el negocio, en un negocio que cada vez es más complicado, eso es cierto, en un negocio que cada vez es más complejo y un negocio que cada vez es más difícil de entender, pero nosotros somos capaces de construir caminos directos hacia el valor a través de las ideas, ¿no? Y eso no lo hemos explicado nunca. Entonces, creo que si recuperamos eso, sí soy optimista, pero no sé si estamos en camino de recuperarlo. É complicado mesmo. Do vender é muito importante, né? Porque a gente usa, sim, a criatividade para vender, né? Mas a nossa, assim como usa a arte, assim coisa, mas é a arte e a criatividade empregada, porque o que a gente faz é vender, né? Exato. Na verdade, se lembrando que os filmes são feitos também para vender, as séries são feitas para vender, já fazia muito tempo. E o Tony está muito correto nisso, porque a publicidade também sempre fez esse movimento. E isso não significa que os filmes, as séries e a publicidade não pode ser altamente criativa e grandes ideias. E aí que são os grandes vitoriosos, né? O cliente principalmente. O Tony quer falar algo. Precisa ser altamente creativa para vender. Precisa ser. Claro, é o que diferencia, né? É o que diferencia. Uma das perguntas que tem aqui, que eu vou contar agora, vai para a tua área aí, João, que é exatamente... ele pergunta o seguinte: há estudos indicando que, em nível global, os investimentos de televisão estão caindo e vão cair mais ainda. Quais seriam, na visão do Tony Segarra, os caminhos que ele vislumbra para as produtoras de audiovisual, para que elas mantenham seus níveis de atividades? Como visionário que é, Tony poderia apontar o que acha que será o futuro da publicidade audiovisual em curto e médio prazo? É uma pergunta de Afini. Bueno, es una pregunta para Joao, claramente. Joao ya contestó esa pregunta hace muchos años y lo resolvió. Pero yo sí que quisiera decir una cosa. Creo que si hoy Mark Zuckerberg o Tim Cook apareciese diciendo: me he inventado, acabamos de descubrir en nuestro departamento de creatividad, de diseño, hemos descubierto el formato perfecto para la publicidad. Una pequeña pieza de 30, 40 segundos, un minuto, con música, con una historia maravillosa, con una idea maravillosa, rodado de una manera maravillosa, que sintetiza la marca, la idea de la marca, y que de pronto en un minuto te resume todo aquello que tenías que decir y que es fácilmente distribuible en redes sociales, fácilmente consumible. Es decir, si hoy alguien dijera que se ha inventado el spot, sería el mejor medio posible para este nuevo mundo. Por tanto, lo audiovisual no es que tenga futuro, es que nunca ha tenido más futuro. Exato. Está dentro do... E uma segunda pergunta aqui, que ele fez em espanhol, para dificultar a minha vida. Perdón. Lo que está en crisis, lo que está muriendo, es el lugar donde hemos siempre colocado los spots. Pero el spot, plataforma, né? El spot como formato tiene mucha vida por delante. Ainda mais agora que a plataforma tem um espaço maior, né, para você contar a história, você não fica limitado, né? Os tempos hoje estão livres, né? Você pode usar as redes sociais, Instagram, você tem diversas formas de poder, desde 10 segundos, que cuida uma grande ideia em 10 segundos, como um larga-metragem de 2 horas, não? Sim. E aí, vou aqui para a última, para a pergunta do Leonardo Moreira, que ele fez, inclusive, em espanhol aqui. Como você já disse, mas eu não vou falar em espanhol, porque o Tony sabe que eu cheguei na Espanha sem falar espanhol, e ele falou assim: você vai voltar sem falar nada em espanhol.
o que é verdade. Então, eu vou ter que falar, eu vou ter que traduzir isso aqui, pensa, para poder vocês entenderem, porque se eu falar com o meu espanhol macarrônico aqui, ninguém vai entender. Como tu já expressaste, lo mais importante... Não, eu vou passar para coisa para vocês, para não passar o vexame Eu aqui. posso perguntar, quer que eu ajude, Joana? Posso fazer a pergunta? Faz a pergunta aí, mas eu posso Tony, fazer... como você expressaria? O mais importante é a estratégia, o posicionamento, a personalidade, a marca, e, sin embargo, não continua sendo a criatividade o ativo mais preciado de uma agência? Hoje parece que a gestão é mais valorada que a criatividade. Pero, acaso as marcas mais criativas não solo son las más premiadas, sino también las más recordadas, viralizadas, usadas y vendidas? Esa es la pregunta. Y que la pregunta incluye la respuesta. Sí, las marcas que han hecho el mejor trabajo creativo de construcción de personalidad, de construcción de valor, de construcción de marca, Nike o Adidas o Coca-Cola, son marcas que hoy tienen un extraordinario valor de mercado en la bolsa y en sus ventas y ganan muchísimo dinero gracias a que han comunicado muy bien. No solo porque han trabajado con buenas agencias, pero también porque han trabajado con buenos creativos y con buenas agencias. Así que sí, es evidente que nuestro trabajo, cuando está bien hecho, no siempre lo hacemos bien, pero cuando hacemos bien, nuestro trabajo crea mucha, mucha, mucha riqueza. Último round, rapidinho. João, para o Tony. Bom, o último round, na verdade, eu acho que seria uma despedida bonita, porque eu acho que é um privilégio ter o Tony Segarra aqui conosco. Tony é uma pessoa muito especial, eu sou suspeito em dizer, porque sou parente dele, somos parentes, não, Tony? E na verdade, o Tony, o que me deixa muito entusiasmado é que a gente não precisa falar do passado com o Tony, a gente fala com o Tony do futuro. Isso aqui é muito bonito, porque o Tony é um ser constantemente evoluindo e criando caminhos novos e usando o que ele tem de mais valioso, que é a sua capacidade genial de criar e de gerir talentos. E ele tem um grande dom, que isso ele nunca perdeu. Então, eu queria agradecer muito eu ter convidado o Tony a estar aqui conosco nesse encontro do Clube de Criação, com a Joana, e dizer que eu fico feliz que algumas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que estão aqui assistindo e acompanhando, que não tiveram esse privilégio que nós 4 aqui tivemos de conviver com o Tony, de conhecer um pouco mais dessa figura magnífica, maravilhosa, não só como ser humano, que ele é um ser humano incrível, como também o profissional e o talento que o Tony Segarra representa para a nossa atividade, nosso setor, que envolve criação, produção, desenvolvimento de ideias. Então, acho que esse é o meu recado só e meu agradecimento à presença do Tony, e se ele quiser complementar com algumas palavras, será bem-vindo. Tony. Muito obrigado, João, pero você não tem nenhuma credibilidade para falar bien de mí, porque somos amigos y somos parientes, así que la gente sabe que está diciendo mentiras, pero yo agradezco mucho, mucho, mucho. Muchas ganas de darte un abrazo muy fuerte. Glauco, vai! Ixi, Maria, o Glauco, alguém sempre tranca ele. Não sei por quê, meu Deus. Espera aí, você não estava falando, rapaz. Você desativou de novo, agora foi. Vai. Para mim, eu estou visivelmente, as pessoas até tenho amigos que estão seguindo aqui, né? Gente da agência, amigos que estão seguindo, que falaram, visivelmente você está emocionado. Né? Eu estou emocionado. É verdade, eu estou bastante emocionado, assim, fiquei muito feliz, queria agradecer a Joana pelo convite de
de estar aqui com você, porque para mim não é a entrevista, né? É estar com você de novo, né? Estar te ouvindo de novo. E eu tive esse privilégio quase que diário durante 3 anos, e para mim me marcou muito. Isso começou também com o Edu, né? Com o Edu, apesar de não ter trabalhado nunca com você, ele fez a gente trabalhar com você. E eu, entre todos, fui o mais privilegiado, assim, nesse sentido. Então, agradecer também ao Edu por essa oportunidade. Foi muito fantástico, assim, realmente. Foi bastante fantástico do ponto de vista... Eu conheci outras pessoas em outras áreas, né? Artistas plásticos que tinham essa... Foram meus professores também, tinham essa generosidade e souberam extrair o criativo, né? E sabiam extrair a criatividade e o criativo das pessoas, né? Para mim foi um grande aprendizado muito além da publicidade. Foi algo que o Tony me ensinou a fazer propaganda. Isso, de certa maneira, eu já cheguei na SCPF em Barcelona, já tinha aquele modelo, já tinha aquela história, já sabia o que era, já sabia. O que eu acho que ficou muito marcado foi justamente esse desenvolver do processo criativo, esse respeitar todos os entes aí criativos que estavam no processo, e isso foi para mim espetacular, assim, para a vida foi muito. Tenho muito carinho mesmo pela história da SCPF, né? Pelos amigos todos que eu fiz nesse período todo. Eu estava com o livro aqui agora de novo, né? Fui lá na estante, a Joana mostrou, fui lá, peguei o livro, me dá um negócio assim no coração. Realmente foi um período bastante importante para mim. E te agradecer muito, estou devendo muito uma visita a Barcelona, e você para cá, preciso te levar de novo, né, no centro de São Paulo. Ele fazia algumas visitas aqui ao Brasil, e uma das que ele fez foi uma visita em que eu o levei no centro de São Paulo, mas no centrão mesmo, aquele centrão a pé. E o Tony, como essa pessoa, né, interessada em tudo, se interessou super pelo centro de São Paulo e ver aquele movimento todo, um pouco de risco ali, mas muito interessante criativamente também. E dizer que eu estou te devendo uma visita, realmente, mas que eu vou pagar essa visita muito em breve. Fue una gran alegría y una gran sorpresa, Glauco, verte hoy aquí. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y ha sido un momento muy, muy emocionante. Está siendo todo muy, muy emocionante. Para mí es muy importante tener este contacto con Brasil. Mis hijas adoran Brasil, siempre intentamos venir. Y bueno, voy a tener que ir pronto. En cuanto nos deje el virus, cogeré un avión y vendré para veros a todos. Faltou o Loduca, que a gente não conseguiu, mas... Faltou o Loduca. Ia fechar o núcleo dos mafiosos. Sim. Vamos lá, Edu. Bom, eu estava pensando, eu estava ouvindo todas as perguntas, respostas e tal, e eu me lembrei de uma coisa do quanto é cíclico essa coisa da comunicação e da... A gente estava falando de futuro, do futuro do conteúdo, e eu lembrei que, quando eu era criança, as emissoras de televisão aqui no Brasil, elas eram regionais. Então, eu sou do Rio, e no Rio tinha a TV Tupi, né? O Rig até riu ali, ó. A cara do Rig, o Rig tinha a TV Tupi, e a TV Tupi tinha um jornalismo, né, que era o Repórter Esso. O que era o Repórter Esso? O Repórter Esso era um programa de jornalismo patrocinado pela Esso Petróleo e produzido pela agência de propaganda da Esso, pela Macan. Então, todo o jornalismo não era produzido pela emissora, ele era produzido
pela McNairson, há 60 anos atrás. Então, o conteúdo, ele já foi... as ideias, os formatos, eles estão aí, eles encontram aparelhos novos, televisões novas, enfim. Então, isso é muito reconfortante, porque a gente acaba sentindo que se existe um futuro para essas coisas, porque já houve um passado, né? Então, nada disso é tão novo assim, né? Então, eu acho... Só para... Papai Noel foi criado pela Coca-Cola, só para lembrar. Né? Coca-Cola, né? No, concordo completamente. El nombre de soap opera viene de Procter & Gamble creando este... O, por ejemplo, la guía Michelin. Hemos esquecido que es una guía de una marca de neumáticos, ¿no? Pero la realidad es que el problema que tenemos ahora es el problema que tenían las marcas antes de que apareciera la televisión, que es la fragmentación de la audiencia. El problema es encontrar a la audiencia. Y el contenido se hace para encontrar a la audiencia, para captar a la audiencia. Durante 50 años tuvimos un cañón que construía audiencia de una manera muy fácil y muy barata, y todos compramos esa audiencia. Todos compramos, porque era muy sencillo. Pero esa vida sencilla también nos hizo muy comodones, muy... no sé cómo se dice en Brasil, en portugués, pero gente, digamos, como un niño malcriado, ¿no? Como un niño... un filho malcriado, mesma coisa. Ahora tenemos que volver a la esencia de la publicidad, que es cómo consigo atraer a la audiencia a lo que yo le estoy diciendo. Eso es. É isso mesmo. Olha só, eu vou ceder um pedaço da minha despedida, tá? Fernando Campos, eu te amo profundamente, porque eu estou cedendo meu espaço aqui, entendeu? Nessa pergunta para você. Então, o pedido é o seguinte: é mais do que não é exatamente uma pergunta. Ele fala aqui que ele conhece muito as ideias mais poderosas e premiadas suas, que influenciaram a todos, e a ele de uma forma gigante. Mas certamente deve ter alguma ideia que você ame e que talvez não seja tão conhecida das pessoas. Ou até mesmo alguma ideia sua que você ame e que eventualmente tenha sido recusada. E ele queria que você contasse para a gente essa ideia que você mais ama e que a gente não conhece, ou que talvez a gente conheça pouco. Vamos a ver. ¿En cuántas campañas trabajas al cabo del año? 100, 200. La mayoría son rechazadas. Yo no tengo ningún amor ni ningún cariño especial por ninguna idea concreta. Son cosas muy pequeñas, muy leves, ¿no? Yo estoy orgulloso de haber trabajado 20 años para BMW o 20 años para IKEA, pero no un spot o una idea o una página de revistas, ¿no? Estos son cosas muy pequeñas y se olvidan inmediatamente. Una de las grandes ventajas para un curioso como yo de la publicidad es que cuando hay una idea que ha fracasado, inmediatamente tienes 10 oportunidades más para poder generar otras tantas ideas. Así que no es como hacer una película que cuesta 5 años de la carrera de una persona, no. Aquí cada mes podemos hacer 3 spots y no pasa nada, ¿no? Así que esa es una de las grandes ventajas. La desventaja es que es todo muy frágil, muy leve, muy esquecível, ¿no? É verdade. Por isso você fala tanto dessa construção de marca, né? Sempre foi sobre isso, né? Claro. É lo único importante. E aí eu vou terminar aqui. O único sólido, não? Fala uma ideia minha, Tony. Assim eu fico famoso agora. Não lembro. Tá certo. Olha só. Você recusou tantas, Tony. Falou? Você deixou de aprovar tantas. Poxa, eu vou me despedir dizendo o seguinte: hoje em dia se fala muito sobre as boas, as novas
as antigas lideranças, né? Se fala muito sobre isso, né? Sobre quem consegue fazer essa grande liderança que muda tudo e tal. E você sempre achou que... E o meu tempo na SCPF foi muito pequeno. Da primeira vez eu passei 40 dias, da segunda vez eu passei acho que 30 dias, então era muito pouco mesmo, foi muito pouco mesmo, foi muito mais para olhar e tal. Mas muitas coisas, muito mais coisas do que você jamais pôde supor, ficaram para mim como uma coisa extremamente poderosa e que me guiaram durante muito tempo. E talvez você não saiba disso, e isso me faz lembrar que nessa questão da liderança a gente tem uma responsabilidade muitas vezes muito maior, né, do que a gente imagina que tem, né, porque ela realmente guia as pessoas muitas vezes para caminhos muito mais interessantes, muito mais apaixonantes, muito mais inteligentes e eu passei por esse caminho e ali mudou tudo para mim. Então, assim, eu queria te agradecer por você estar aqui. Foi mais uma vez super emocionante. Cada vez que eu encontro você, eu encontrei, acho que da última vez no DNAD, o que para mim já era impensável, eu jamais imaginei estar no DNAD, eu jamais imaginei estar na SCPF, depois eu jamais imaginei estar no DNAD com você. Então, assim, são coisas que são absolutamente extraordinárias e que me emocionam profundamente. Muito obrigado, Joana, muito obrigado. No merezco tanto cariño ni tantas palabras, pero agradezco mucho, de verdad. Manda um beijo para a Merche, manda um beijo para todo mundo. E a última coisa que eu queria te perguntar, qual é o nome da sua nova, não é uma agência, é a sua nova coisa? Como é que você fica sabendo sobre ela? El nombre es Alegre Roca, que son los apellidos de nuestras mamás. Que legal. Los apellidos de los papás ya están utilizados y amortizados. Ya tenemos que construir sobre los apellidos de nuestras mamás. Segue trabalhando para BMW? BMW? Segue trabalhando para BMW? ¿Você? Tu? No. Nossa, Agora no. Ya no. No más. No más. 20 anos, não? 20 años. Tony, super obrigada. Quero agradecer em meu nome, meninos, quero agradecer a vocês, foi demais. Agradecer a Rede Globo que patrocina esse espaço aqui para a gente, ajudando o Clube de Criação. A gente precisa desse apoio. A Cissa, a Laís, que não pôde estar aqui, sentiu muitíssimo, porque organizou tudo isso. E espero que a gente se veja logo. Eu mandei as fotos aí no seu WhatsApp, Tony. Por favor. Muito obrigado. Fiquei muito feliz e muito emocionado, de verdade. Tony. Beijo muito grande. Pessoal, obrigada. Tchau, Tony. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau a todos.